Recentemente eu recebi um comentário de um inscrito assíduo aqui do canal, Hoje Fumar Salvará Vidas, eu amo a criatividade de vocês, que deu uma sugestão de eu trazer vídeos comentando filmes mais recentes que foram lançados, inclusive nesse ano de 2026. E a ideia de fato é muito boa. Eu não trago muito vídeos assim, pessoal, porque normalmente os filmes saem em qualidade pra gente conseguir colocar aqui no canal, geralmente é depois, bem depois do que o lançamento deles no cinema. Então, às vezes eu passo hype, às vezes não dá tempo, então eu não trago tantos filmes recentes aqui no canal, mas a ideia de fato é boa. Então eu resolvi fazer o quê? Juntar tudo em um vídeo só e falar rapidamente. A ideia não é fazer uma análise super aprofundada de cada um deles, mas dar as minhas primeiras impressões, comentando o que eu achei, quais me surpreenderam, quais me decepcionaram, então é basicamente isso. Eu vou dividir em 3 partes, primeiro os filmes que eu já assisti, que foram lançados em 2026, comentando sobre eles, os filmes que eu pretendo assistir e os que talvez eu não tenha tanta vontade assim de ver por N motivos, tudo bem? Então se vocês gostam de algum desses filmes e querem uma análise completa, deixem aqui nos comentários também. Quem sabe futuramente eu não trago um vídeo falando só de um filme em específico, tá certo? Bom, agora sem mais enrolações, vamos falar sobre os filmes de terror de 2026 que já passaram pela minha tela e aqueles que talvez nunca passem. Primeira categoria, filmes de terror que eu vi em 2026. Primeiro nós temos Socorro. Em Socorro, Linda é uma funcionária dedicada que precisa lidar diariamente com seu chefe arrogante, o Bradley Preston. Mas quando os dois sobrevivem a um acidente de avião e ficam presos em uma ilha deserta, são obrigados a trabalhar juntos para sobreviver. Enquanto aguardam um possível resgate, os conflitos entre eles só aumentam, transformando a luta pela sobrevivência em uma disputa de poder cheia de tensão, ressentimentos e reviravoltas. Sinceramente, eu fui assistir Socorro bastante animada, afinal é um filme dirigido pelo Sam Raimi, um nome que eu gosto muito, que tá por trás de obras que eu gosto muito também, como A Noite Alucinante, Arraste-me para o Inferno. Então eu entrei esperando uma daquelas histórias malucas, cheia de personalidades e momentos memoráveis. Mas a verdade é que eu encontrei um filme mais morno do que eu imaginava. Não me entendam mal, a trama é dinâmica, bem construída, e o filme nunca chega a ficar parado. A história avança de uma forma natural, os conflitos funcionam e existe uma boa dose de tensão ao longo da narrativa. O problema é que pra mim nada disso foi marcante. O grande destaque acaba sendo o elenco, os personagens são interessantes e as atuações são excelentes, carregando boa parte do filme nas costas. É justamente a interação entre Linda e o Bradley que mantém o espectador envolvido, que os dois atores conseguem extrair muito dos conflitos e da relação complicada entre seus personagens. É um filme bem engraçado, essa relação também. No fim das contas eu gostei de Socorro, mas saí com a sensação de que poderia ter sido algo muito mais memorável. Talvez o meu problema tenha sido justamente a expectativa. Eu esperava uma daquelas produções completamente insanas que costumam estar associadas ao nome do Sam Raimi. E encontrei uma história mais contida, que funciona bem, mas que dificilmente vai ficar na minha cabeça por muito tempo. No final, a nota pra mim é 6,5 de 10. O próximo da lista é O Primata, onde Lucy, uma jovem, retorna para casa esperando aproveitar as férias. Mas tudo muda quando Ben, o chimpanzé de estimação da família, é infectado por uma doença e se torna extremamente violento. Presos em uma ilha sem possibilidade de fuga, Lucy e seus amigos precisam lutar pela sobrevivência enquanto tentam escapar da fúria do animal antes que seja tarde demais. O Primata é basicamente um slasher de macaco assassino. Por mais absurda que essa premissa possa parecer, ela funciona melhor do que eu esperava. O diferencial do filme está justamente no seu vilão. Em vez de simplesmente enlouquecer por causa da raiva, o chimpanzé se torna cada vez mais inteligente, calculista e perigoso. Isso transforma o animal em algo muito mais assustador do que uma criatura agindo apenas por instinto. Faz sentido ou não? Aí é outros 500. Durante boa parte do filme, o Ben funciona quase como uma versão macaco do Jason Voorhees. Ele é implacável, tá sempre perseguindo o personagem e consegue criar vários momentos de tensão que até funcionam. Os personagens humanos são provavelmente o ponto mais fraco da história. Não chegam a ser horríveis, mas tomam algumas decisões bem burras ao longo do filme. Também não são muito carismáticos não. Ainda assim, cumprem seu papel dentro da trama. O que realmente chama atenção são os efeitos, pra mim, e as cenas de morte. O filme entrega assassinatos criativos, violentos e muito bem executados. Algo que certamente vai agradar aos fãs de slasher mais sangrentos. Agora, não é nem que eu ache que o vilão não funcione. Pelo contrário, ele funciona, justamente porque é uma ameaça constante, um assassino eficiente e tal. O único ponto realmente que me deixou com o pé atrás é a explicação da doença. Não sei se um animal infectado daquela forma realmente ficaria daquele jeito, mais inteligente, mais estratégico.
Mas até que é o de menos, né? No fim das contas, O Primata não é exatamente uma obra-prima do terror, mas é um filme divertidinho. E sabe aproveitar sua premissa meio maluca, apesar de seguir alguns clichês do gênero, ele entrega boas cenas de tensão, mortes excelentes e um vilão marcante. Pra mim é um filme que passa de ano tranquilamente. 6 de 10. Próximo, Casamento Sangrento, A Viúva. Em Casamento Sangrento 2, A Viúva, Gracie quer reconstruir sua vida após sobreviver ao massacre da família Ledoma. Porém, não tem nem tempo para respirar, porque questão de horas dos acontecimentos do primeiro filme, ela e a sua irmã Fate são sequestradas por uma poderosa organização secreta e ela se vê obrigada a entrar em uma nova e mortal disputa. Agora, Grace precisará enfrentar outra caçada sangrenta repleta de traições, perseguições e mortes brutais, enquanto luta para salvar a sua irmã e sobreviver mais uma vez. Eu confesso que estava muito curiosa para ver Casamento Sangrento 2. O primeiro filme funcionava tão bem por conta de todos os mistérios que construía. A gente passava boa parte da história se perguntando se aquela maldição era real ou apenas uma crença absurda da família Ledomas. Será que eles realmente precisavam matar a Grace? Será que algo aconteceria se falhassem? Toda essa dúvida ajudava a criar uma tensão constante e tornava o filme muito mais interessante. Por isso, quando anunciaram a sequência, minha principal pergunta foi: como eles vão repetir essa fórmula se agora nós já sabemos que tudo era real? E para minha surpresa, eles respondem essa questão muito bem. Em vez de simplesmente copiar a história do primeiro filme, a sequência expande aquele universo, novos personagens são apresentados, novas regras entram em jogo e a trama consegue aumentar a escala dos acontecimentos sem perder aquilo que fazia a franquia funcionar. Franquia? Primeiro filme. O mais impressionante é que o filme consegue trazer de volta a mesma sensação de perseguição e sobrevivência que tornou o original tão divertido. Em vários momentos eu senti a mesma tensão de acompanhar a Grace tentando escapar de pessoas que querem vê-la morta a qualquer custo. Outro ponto que eu gostei também foi a evolução da própria Grace. Depois de tudo que ela viveu no primeiro filme, faz sentido que ela esteja minimamente diferente, apesar de não ter tanto tempo, mas ela já tá meio que acostumada, mais ou menos, àquela situação. Ela tá mais preparada, sabe? Apesar de muito abalada ainda. É uma continuação que respeita o desenvolvimento dos personagens em vez de simplesmente fazer ela voltar a estaca zero. Também gostei bastante da introdução da irmã dela, a Fate. Talvez a justificativa para sua aparição não seja a mais perfeita do mundo, mas o filme consegue fazê-la funcionar dentro da história. Rapidamente ela encontra seu espaço dentro da história, da narrativa ali, e acaba sendo uma adição positiva para a trama. No fim das contas, Casamento Sangrento 2 faz algo que poucas continuações conseguem, né? Justificar a própria existência. Ela não apenas continua a história de forma convincente, como também amplia o universo da franquia e entrega uma experiência que, pra mim, conseguiu ser ainda melhor do que o primeiro filme. Pra mim, 9 de 10. O Som da Morte. Em O Som da Morte, um grupo de adolescentes encontra um antigo apito asteca amaldiçoado. E, sem saber o perigo que está correndo, decidem testar o misterioso objeto. O problema é que o som emitido pelo apito desperta uma terrível maldição. A partir daquele momento, cada pessoa que ouviu o som passa a ser perseguida por manifestações ligadas à sua própria morte futura. Enquanto os corpos começam a se acumular, os jovens precisam descobrir a origem do artefato e encontrar uma forma de quebrar a maldição antes que seja tarde demais. O Som da Morte é aquele típico filme de maldição adolescente que parece ter saído diretamente dos anos 2000. Tem vários clichês do gênero, personagens jovens sendo perseguidos por uma ameaça sobrenatural e até mesmo aquele famoso final aberto que claramente tenta preparar terreno para uma continuação que, sendo sincero, provavelmente não vai acontecer. Eu queria que acontecesse porque eu não achei tão ruim assim, mas apesar de todos esses clichês eu me diverti bastante assistindo. O grande destaque do filme é a própria maldição, a ideia de que cada pessoa será perseguida por uma versão da morte que representa a forma como morreria no futuro é muito interessante, é um conceito criativo que consegue gerar boas cenas de tensão, e algumas sequências bem legais ao longo da história. Além disso, a execução funciona melhor do que eu esperava. Os efeitos são competentes, as aparições conseguem criar alguns momentos realmente desconfortáveis e o filme sabe explorar bem a premissa que construiu. Agora, quando falamos de personagens, a situação muda um pouco. A maioria deles é completamente esquecível, são aqueles personagens que cumprem sua função na trama, sabe? Mas dificilmente vão ficar na memória de alguém depois que os créditos sobem. A exceção fica pro casal de protagonistas. Eu gostei bastante da dinâmica entre as duas. Em vários momentos parecia que elas estavam vivendo um romance adolescente enquanto o mundo ao redor desmoronava, assim. É até engraçado. E por incrível que pareça,
Isso acabou funcionando. As duas têm muita química, são carismáticas juntas e conseguem me fazer torcer pelo relacionamento delas. Claro que o filme tem outros problemas, a trama segue caminhos bastante previsíveis em alguns momentos, várias situações parecem recicladas de outros filmes de maldição, e a solução final baseada no poder do amor, isso me incomoda muito. É o tipo de resolução que simplifica demais um conflito que parecia muito mais complexo durante o restante da história. Mas no geral eu gostei do Som da Morte, não é um filme revolucionário e provavelmente não vai mudar a vida de ninguém, mas entrega uma premissa interessante, bons momentos de tensão e uma experiência é divertida, vai, pra quem gosta desse tipo de terror sobrenatural adolescente. 6,5 de 10. O próximo nós temos A Maldição da Múmia. Em A Múmia do Lee Cronin, eu nunca... Enfim, uma família finalmente reencontra a filha após 8 anos desaparecida no deserto. Porém, o retorno da garota traz consigo uma presença sombria e acontecimentos assustadores. Principalmente porque ela é encontrada embalsamada como uma múmia. Então, enquanto tentam descobrir o que aconteceu durante seu desaparecimento, a família percebe que forças antigas e malignas foram despertadas, transformando o reencontro em um verdadeiro pesadelo. A Múmia é um dos filmes que eu mais queria gostar esse ano, principalmente porque parecia que a Universal estava tentando novamente trazer seus monstros clássicos para uma abordagem mais voltada para o terror. Algo que funcionou bem com O Homem Invisível alguns anos atrás, mas infelizmente pra mim não deu certo, não. O maior problema é que, apesar do título, isso simplesmente não é um filme de múmia. Em vários momentos a sensação é de estar assistindo uma mistura de O Exorcista e o Devoto com o Evil Dead. Eu xinguei Evil Dead agora um pouquinho, mas vocês, de verdade, quem assistiu entendeu por que parece isso. Não é falando que Evil Dead é ruim não, porque é um dos meus filmes preferidos. O problema é que a múmia não é Evil Dead. Nós temos possessões, pessoas sendo dominadas por forças malignas, comportamentos estranhos e cenas que remetem muito mais ao terror de possessão do que coisas relacionadas ao imaginário das múmias, sei lá. E eu sinceramente não sei em que momento alguém decidiu juntar esses subgêneros. Talvez no papel tenha parecido uma ideia interessante, mas na execução não funciona. O filme é arrastado, demora demais para entregar e passa boa parte do tempo seguindo caminhos extremamente familiares para quem já assistiu meia dúzia de filmes de possessão. Em vez de criar uma identidade própria, ele parece constantemente reciclar elementos que já vimos inúmeras vezes em outras produções. Outro ponto que me decepcionou bastante foi o visual da própria múmia. Considerando que a gente tá falando de uma criatura, de uma das criaturas mais icônicas da história do terror, eu esperava algo mais memorável. Só que o resultado acabou me parecendo genérico e pouco inspirado, sem aquele impacto visual que deveria acompanhar uma figura tão importante. E isso acabou prejudicando ainda mais a minha experiência. Que enquanto eu esperava um filme sobre uma múmia amaldiçoada, recebi uma das histórias de possessão sobrenatural. Não necessariamente uma das piores já feitas, mas certamente uma das mais esquecíveis. Se eu precisar destacar um ponto positivo, diria que o Lee Cronin ainda demonstra competência na direção em algumas cenas de tensão. Existem momentos isolados em que ele consegue criar uma atmosfera desconfortável, e lembrar porque chamou atenção em outros trabalhos. O problema é que esses momentos são poucos para sustentar o filme inteiro. No fim das contas, A Múmia foi uma grande decepção. Talvez funcione melhor para quem gosta de histórias de possessão nesse estilo. Eu acho que nem isso, porque eu amo Evil Dead, mas eu sei que aqui não cabe. Não dá, gente, não dá, de verdade mesmo. Eu fiquei muito frustrada quando eu fui ver esse filme no cinema. Eu saí muito mal dessa sessão, não tem condições. Eu saí com a sensação de ter assistido apenas mais um terror genérico que utiliza o nome de um monstro clássico sem realmente aproveitar o que esse monstro tem de interessante. Pra mim, 3 de 10, se pá 2 de 10 até. O próximo é Eles Vão Te Matar. Em Eles Vão Te Matar, uma jovem vai a um luxuoso arranha-céu em Nova York para procurar a sua irmã desaparecida. Porém, ao investigar o local, ela descobre que os moradores escondem segredos sombrios e estão ligados a uma perigosa seita. Agora cercada por pessoas que ela não pode confiar, ela precisará sobreviver a uma noite de perseguições, violências e mortes brutais enquanto tenta escapar com vida. Tá aí uma das maiores surpresas do ano. É impossível assistir Eles Vão Te Matar sem lembrar de Casamento Sangrento, até porque os dois filmes compartilham algumas ideias parecidas e foram lançados relativamente próximos um do outro. Eu assisti Eles Vão Te Matar primeiro, então, pelo menos não gerou tanta comparação assim. Mas ao mesmo tempo seria injusto dizer que este é apenas uma cópia, porque ele consegue encontrar sua própria identidade muito rapidamente. O filme abraça uma mistura deliciosa de terror, comédia e violência exagerada. E quando eu digo exagerada, é exagerada mesmo. As cenas de gore são criativas, os efeitos são excelentes, e várias mortes conseguem deixar ao mesmo tempo chocantes e divertidas. Outro ponto que eu gostei bastante foi a dinâmica entre as irmãs. O relacionamento delas dá um peso emocional para a história e faz com que a gente realmente se importe com o que está acontecendo.
Isso ajuda muito a sustentar a narrativa quando o caos começa e toma conta da tela. Só que o grande destaque, sem dúvida nenhuma, é a protagonista. Sinceramente, isso sim é uma Final Girl. Ela é inteligente, determinada, toma atitudes, reage ao perigo e não passa o filme inteiro esperando alguém salvar ela. É o tipo de personagem que faz você torcer por ela do início ao fim. Eu realmente espero que ela passe a aparecer em lista de melhores protagonistas do terror recente, porque ela carrega boa parte do filme nas costas. Uma coisa que me surpreendeu também foi que a revelação do que está acontecendo acontece relativamente cedo, né? Normalmente se poderia tirar, na verdade, parte do mistério, mas aqui acontece ao contrário. O filme usa cada nova cena pra mostrar uma situação mais absurda. Vai aumentando, fica mais violenta e mais caótica. Quando você acha que o filme atingiu seu limite, ele encontra uma forma de elevar ainda mais o nível. Tudo isso combina em um terceiro ato completamente insano, que entrega uma das melhores cenas do filme. Quem assistiu sabe exatamente o que eu tô falando quando eu menciono cabeça de porco aqui. Aquela sequência é simplesmente absurda e resume perfeitamente o espírito da produção. No fim das contas, Eles Vão Te Matar foi uma surpresa bem positiva. Tem um protagonista excelente, ótimos efeitos, muito gore, bastante personalidade e sabe exatamente como construir sua escalada de tensão até um final memorável. 8,5 de 10. Agora vamos pra ele, né, o queridinho da vez, Todo Mundo em Pânico 6. Vamos lá. Mais de 2 décadas após sobreviverem aos eventos anteriores, Cindy... sobreviverem? Mais ou menos, né? Cindy, Brenda, Ray e Shorty e outros personagens também, se veem novamente perseguidos por um assassino mascarado enquanto tentam escapar de mais uma série de situações absurdas. O grupo acaba envolvido em uma enorme sequência de paródias que satiriza os maiores filmes de terror dos últimos anos, e eu nem sei mais como descrever, mas tem muitas sátiras. Nós estamos vivendo na época de várias franquias clássicas voltando às origens, então nada mais justo que uma das maiores paródias do terror também tentasse fazer o seu retorno. Mas fica a pergunta, aquelas piadas de sexo, humor escatológico, besteirol e provocações exageradas ainda funcionam hoje em dia? Pra mim a resposta é não. E sim ao mesmo tempo. Por um lado, Todo Mundo em Pânico 6 ainda consegue ser muito divertido, o filme tá recheado de referências ao terror e, na maior parte do tempo, faz isso muito bem. Eu ri em vários momentos e achei algumas paródias realmente criativas. O que sempre diferenciou a franquia de outras comédias era justamente a capacidade de recriar cenas famosas de forma quase idêntica, só que uma sátira, e isso continua funcionando aqui. Tem momentos em que eles produzem cenários, enquadramentos e situações dos filmes conhecidos com uma precisão impressionante. Óbvio que elevada à enésima potência, né? Mas a situação em si, o cenário é igual. Dá pra perceber o cuidado colocado nessa parte da produção. Mas também senti que a franquia perdeu um pouco a mão em alguns momentos. O principal problema pra mim é que várias piadas acabam repetidas mais vezes do que deveriam. Tem uma sequência específica de piadas que gira em torno de um mesmo assunto sobre órgãos genitais e que basicamente repete a mesma ideia várias vezes ao longo do filme. Na primeira vez funciona, na segunda vez talvez, mas na terceira, fica cansativo. Outra coisa que me chamou a atenção foi a diferença entre o elenco original e os personagens novos. Quando os veteranos aparecem em cena, o filme ganha vida. A química entre eles continua ótima e dá pra entender porque esses personagens ficaram tão marcantes. Já os novatos acabam sofrendo um pouco. Não necessariamente porque os atores sejam ruins, mas porque o roteiro parece entregar pra eles as piadas mais bobas e menos inspiradas. Em vários momentos eu tive a sensação de que os personagens novos estavam presos a um humor muito mais simplório do que os clássicos. Não que não seja um humor besterol, mas os novatos pegaram as piores piadas. Ainda assim, eu me diverti assistindo, mesmo quando uma piada não funciona. Geralmente logo aparece alguma referência ou alguma recriação muito bem feita de um filme famoso pra compensar. E no fim, Todo Mundo em Pânico 6 não alcança o nível dos melhores filmes da franquia, mas também tá longe de ser um desastre. É uma continuação divertida, nostálgica e cheia de referências que deve agradar, principalmente quem cresceu acompanhando a série, e também acho importante mencionar que estamos falando de uma comédia besterol. Eu já fui esperando exatamente isso e encontrei exatamente isso. Tava procurando um humor diferente ou uma sátira assim, esperando essas coisas todas. Eu queria dar umas risadas com piadas absurdas e referências ao terror. E nesse aspecto o filme entrega o que promete. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia chegar ao nível do primeiro filme? Poderia. Poderia ter trocado esse diretor que não dá certo? Poderia, porque o diretor não dá certo. Mas, pelo menos eu me diverti, vai. Eu vou 7 de 10, que se dane. Agora vamos aos filmes que eu ainda vou ver. Eu sei que eu tô devendo muitos filmes e eu sei que é meio estranho falar assim, mas eu vou me explicar. Agora, né, falando dos filmes que eu pretendo assistir, alguns deles eu simplesmente não tive a oportunidade de ver quando estava em cartaz.
enquanto outros acabaram ficando pra depois por questões de horário. O primeiro é POV, Presença Oculta. Eu ainda não assisti realmente porque não tive a oportunidade, mas agora que o filme chegou ao streaming, pretendo conferir o quanto antes. É um dos que mais despertam a minha curiosidade na lista, porque eu não sei, achei interessantezinho. Eu também quero ver Obsessão. Nesse caso, o problema foi o horário das sessões. O cinema da minha cidade só estava exibindo o filme à noite, e como eu estudo nesse horário, acabou não dando pra assistir enquanto ele estava em cartaz. Ele ainda tá em cartaz, mas ainda tá em cartaz só à noite, então não deu pra assistir. Eu sei que eu tô devendo, eu tô fugindo de spoilers o quanto eu posso, mas eu vou assistir logo mais. Outro filme que tá nessa lista é Backrooms. Eu até pretendi assistir no mesmo dia que eu fui ver Todo Mundo em Pânico 6, porque tava tarde, mas eu não consegui. Mas, porém, muito provavelmente quando esse vídeo estiver sendo postado eu já teria assistido, então talvez vocês até já saibam minha opinião sobre ele. E por último temos The Mortuary Assistant. Eu sou fã do jogo e confesso que estou bastante interessada em descobrir se a adaptação consegue capturar a mesma atmosfera assustadora e desconfortável que tornou o material original popular. Então, esses são alguns dos filmes que eu pretendo assistir, quem sabe, dependendo do que eu achar deles, alguns acabem ganhando vídeos aqui no canal também, tudo bem? E falando dos que já tem vídeo aqui e dos que eu não vou ver, provavelmente por enquanto. Antes de terminar, tem alguns filmes da lista que eu já assisti e que na verdade já ganharam vídeos próprios aqui no canal. Tem Os Estranhos 3, eu já falei, dos 3 filmes da franquia, dessa nova trilogia, né, do 1, do 2 e do 3, tem vídeo aqui no canal, dá uma conferida lá da minha opinião. Pânico 7, que também é desse ano, eu já assisti também, já falei aqui no canal, já tem vídeo separado sobre ele. Agora, tem outros filmes que eu não tenho tanta vontade assim de assistir. Nós temos 2, mas talvez eu assista. O primeiro é A Noiva, e aqui não tem nenhum motivo muito profundo, simplesmente foi um filme cuja proposta não me chamou a atenção. E eu vi o material de divulgação, li sobre a trama, acompanhei algumas informações, mas nada me despertou aquela vontade de assistir. Se vocês quiserem que eu assisto, deixem aqui nos comentários. E no outro caso é Extermínio, O Templo dos Ossos. Nesse caso a explicação é ainda mais simples. Eu nunca fui grande fã da franquia Extermínio. Eu assisti aos filmes anteriores e achei apenas ok. Não são filmes que eu odeio, mas também não são produções que marcaram, que me deixaram ansiosa pra continuações. Talvez eu traga uma franquia completa aqui de Extermínio pra gente falar de todos os filmes de uma vez. Então, quem sabe, né? Ah, lembrando que se vocês quiserem vídeos longos, deixem aqui nos comentários desses outros filmes, tá certo? Ah, e outra coisa, como eu falei, talvez eu faça... Talvez não, provavelmente eu vou fazer outras listas dessas se esse vídeo der certo. E vou postando ao longo do ano falando de um compilado de filmes, porque eu sei que não dá pra eu falar de todos os filmes que foram lançados, mas pelo menos um compiladozinho eu vou tentar mandar aqui pra vocês, tá certo? Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau!